Não. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a esta casa, poder rever os amigos, alguns rostos já bem mais, né? Quando a gente vê, a gente reconhece já de outras vezes, e é muito confortante, muito bom a gente estar aqui na presença de todos vocês, podendo estar usufruindo dessa amizade, desse carinho coletivo, esta casa que recebe a todos nós, e é onde o Cristo deposita com certeza aqueles que aqui vêm para beneficiar todos nós, né, com amor, dentro daquilo que cada um de nós estamos necessitando. Evidentemente que quando aqui estamos, nós também trazemos conosco uma parcela muito grande do êxito daquilo que aqui viemos buscar. E essa parcela que é importantíssima é de saber receber. Imagina você se você estiver recebendo uma rosa e com a mão fechada. Tem jeito? Assim, se alguém insistir em enfiar o talinho da rosa ali na mão, vai ficar até seguro, não vai? Então, quando a gente chega numa casa como essa, tanto para receber o amparo, né, intelectual, através do ensinamento da noite, nós também precisamos estar de corações abertos, com as nossas mentes abertas, para receber também aquilo que nós viemos aqui buscar do plano espiritual de ajuda. Então, a nossa parte, eu diria que é 50%. Os outros 50%, Jesus vai conceder a cada um dentro da sua necessidade, através da espiritualidade amiga. Então, quando a gente vier no momento de receber um passe ou orientação, sejamos nós aquele que vai estar apto para receber o presente. Então, a gente só está dizendo isso aqui porque muitas vezes a gente não tem essa noção, né? A gente não tem esse conhecimento. E também para receber, precisamos dar muito de nós, em favor de nós mesmos. Tá, gente? Nosso tema de hoje é viver nos padrões da imortalidade. O título assim é até bonito, né? O que seriam os padrões da imortalidade? É o que nós vamos ver hoje. Como é viver isso? Eu sempre digo que nós estamos vivendo dias muito especiais. E hoje não é diferente. Eu até quando eu cheguei aqui, um velho amigo, brincou comigo do 1º de abril. Eu falei, mas pode acreditar. Se alguém falou que era outro, mentira para você, porque sou eu. Então, mas pra gente quando brinca, né? E eu já brinco com isso já há algum tempo. Porque desde que me entendo por gente, principalmente lá nos idos tempos, que muitos aqui da minha idade ou mais um pouquinho, sabe o que eram os idos tempos? Brincava-se muito mais com o 1º de abril, né? Hoje não se brinca muito, mas é o dia da mentira. Com que tristeza a gente vê que comemoramos durante anos e anos e ainda se comemora o dia da mentira. Isso diz muito do nosso estado aqui na Terra, comemorar o dia da mentira. Não sei nem se existe o dia da verdade. Perguntei ao meu irmão hoje, o Renato, se ele sabia qual era o dia da verdade. Mas deve existir um dia da verdade, né? Se tem um da mentira. Mas ninguém comemora ou brinca com ela, né? Mas o dia da verdade, meus irmãos, deveriam ser todos os dias. Porque a gente recorda Jesus e quando diz que se a gente conhecesse a verdade, a gente estaria liberto das amarras morais que a gente carrega. Então, quem dera se tivesse o dia da verdade, para a gente pensar pelo menos nesse dia. Mas vamos fazer o seguinte, se tem um dia da mentira hoje, todos os demais são os da verdade. A verdade é que a gente tem que buscar conhecer cada um de nós. Conhecer, saber que somos espíritos. Canso de falar isso aqui, né? Muitos de vocês já ouviram e já até decoraram, né? Agora tem que fixar na mente. Somos espíritos. E somos imortais. Então, o que seria viver nos padrões da imortalidade? Né? Que padrão é esse?
Eu queria iniciar esse estudo falando um pouco de doutrina espírita. Eu sei que muitos aqui talvez não são espíritas, né, não tenham conhecimento da doutrina espírita. A gente sempre traz, e outros companheiros que vêm fazer a palestra traz fundamentos da doutrina espírita, mas pode se perder em algum momento, em algum ponto. E aí me veio a ideia hoje da gente falar inicialmente pelo menos de 5 princípios básicos da doutrina espírita. Tem vários princípios, mas 5 são básicos. E não é porque são princípios da doutrina espírita que é especial do espiritismo, não. Ele é para quem é cristão no sentido de seguir Jesus, seja aonde está professando a sua fé. E um deles, o primeiro princípio que a doutrina espírita traz para nós, como princípio fundamental, é a existência de Deus. Qual de nós, em qualquer outro momento, de nossa existência atual, porque das demais anteriores a gente não se lembra, mas dessa atual, a gente não ouviu falar de Deus, né? E a gente conhece de fato sobre Deus? O meu pai me dizia lá atrás, nem diretamente me dizendo, mas chamava a atenção das vezes de nós crianças fazendo bagunça na hora de chuva, alguma coisa, ou na hora que a gente falava alguma coisa brincando, porque tinha muito daquilo que não podia falar, que a gente deveria ser temente a Deus. Esse Deus que a gente conhece de temor? Porque se esse Deus que a gente conhece, a gente tem que reformular o nosso conhecimento. Porque Deus não é para ser temido, Deus é para ser amado. Quando a gente teme alguém, a gente não ama essa pessoa. Quando a gente teme, a gente sequer respeita essa pessoa. A gente tem medo. Então Deus não é para ser temido. Mas esse é um costume que vem de muito tempo. De 1.500 anos antes de Jesus. De 3.500 anos antes de nós. Trazido na época por Moisés. Naquela época, precisava-se ter uma imagem de um Deus que castigasse alguém na hora que fizesse uma coisa errada ou outra. Nós devíamos ser bem piores do que hoje, mas teimosos, né? E aí precisava ter medo de alguém. E a gente passou a temer a Deus. Não bastou Jesus vir há 2.000 anos atrás e dizer para a gente que Deus é amor. Tanto é que João registra no evangelho dele: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus vem e traz a figura de Deus como Pai. Assim, é a figura mais simples de explicar Deus para nós. Porque nós não temos noção de fato o que é Deus. O que é Deus? A doutrina espírita vem falar para a gente que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aí a gente lembra, ele é Pai, segundo Jesus. Então, ele como a inteligência suprema, não existe nada mais inteligente que Deus no universo. Ele é criador de todos nós. Mas é criador de tudo. E nós, Jesus, nos permitiu e nos aconselhou a entender a figura de pai. Porque a figura de pai é a figura mais próxima que a gente tinha no seio da família. Não é mesmo? Evidentemente que muitos de nós tivemos uns pais um pouquinho mais, assim, severos. Não é mesmo? Vamos botar severos, fica melhor, né? Um pouquinho mais severos, né? E a mãe da gente ainda perturbava, atrapalhava um pouquinho a gente. Na hora que seu pai chegar, você vai ver, não é assim? Tadinho de nós pais, né? Ainda ganhava aquela figura daquele que vai chegar e vai tirar o currião e vai bater em alguém, né? O senhor tá rindo, já deve ter escutado, né? Deixa o seu pai chegar que você vai ver. Aí a gente chegava e era aquela figura assim: meu Deus, chegou o papai, tá com medo do meu pai. Hoje não, hoje a geração é outra, né? Eu já me incluo nessa geração, apesar de ser dos antigos, mas a minha filha hoje mais nova está com 16. Então eu fui um pai que engatinhei, andei desde pequenininho com os filhos, então é aquele pai mais bobão, mas no sentido bom, né? Que não é severo. Mas essa ideia de pai que a gente tinha. Então a gente transportou essa ideia desse pai para Deus. E nós também ligamos muito a ideia de Deus, aquele velhinho, barbudinho, cabeça branca, cetro na mão. E a gente, né, fez uma ideia de um Deus humano. Coisa que Deus não é. E Deus é espírito.
Mas nunca, jamais, a gente poderia ter criado essa figura e fixado ela na cabeça. Então é chegado o momento da gente ter uma ideia diferente. Então quando a doutrina espírita traz para a gente que Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas, é tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar aqui presente. Seja nós, habitando o corpo físico, seja nós espíritos, seja essa cadeira, seja esse copo d'água, seja tudo. Deus é em tudo. Tudo é criação do Pai. O universo inteiro. Até onde a gente já conseguiu chegar aí através do telescópio lá, o James Webb, trilhões de galáxias, bilhões de sóis, cada um arrastando sua quantidade enorme de planetas. O universo é de um tamanho que a gente se perde. E aí quando a gente fala assim, trilhões de galáxias, eu falo, puxa, mas é muito, hein? Mas já parou para imaginar quantas células você tem no seu organismo? Trilhões. É a mesma quantidade. Assustador. Criado por Deus. Perfeito. Máquina. Perfeita. Nossa circulação sanguínea daria volta no planeta inteiro. E aí? Está em nós. Máquina perfeita. Então esse Pai, esse Deus que Jesus nos mostra como Pai, é o Criador de tudo isso. E Ele é amor. Puro amor. Então a gente precisa começar a construir essa intimidade com esse Pai. Mas para isso, para viver nos padrões da imortalidade, que somos nós, espíritos imortais, nós precisamos aprender a aceitar, a entender essa imortalidade que cada um de nós é como espírito. E que apenas neste momento estamos habitando no corpo físico. Que daqui a pouco não vão ser mais. Nós vamos estar livre do corpo físico. Quando eu falo livre, por quê? Ele nesse momento é como se fosse aquela prisão necessária e abençoada, né, preso ao corpo físico para poder evoluir aqui nesse momento. Seja como homem, seja como mulher, seja a profissão que for, cada um de nós estamos exercendo tarefas de aperfeiçoamento nosso, de evolução nossa a partir do nosso trabalho. Nós estamos aqui para facilitar isso, esse crescimento espiritual. E parece que eu falei isso aqui na última vez. Nós estamos aqui para isso, porque é mais fácil a gente crescer aqui no corpo físico do que no plano espiritual. Não é mesmo? Lá a gente pode se apresentar um para com o outro, mesmo com as antipatias antigas, fazer uma certa amizade, apertar a mão, está tudo bem entre nós. E aí, então, vamos ver se eles estão bem mesmo. Volta lá agora, encarnados, vão ser amigos, vão trabalhar na mesma empresa, ou vai nascer na mesma família. E aí que a gente vai ver se de fato, né, aquela amizade realmente é verdadeira, se aquele perdão foi verdadeiro. Então esse Deus, essa primeira forma, né, essa primeira realidade que a gente tem que compreender como princípio básico da doutrina espírita é Deus, né? Então, gente, causa primária de todas as coisas, tá? E criou cada um de nós, né? E por isso Pai. E por isso nós somos irmãos. Show, né? Muito bom, porque a gente vai querer bem sempre ao outro. Porque é assim que os irmãos mais ou menos são, né? Tem aquelas exceções, mas a maioria. Mas as exceções têm explicação, tá, gente? Muitas vezes, Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, permite que a gente, aqueles inimigos que não conseguem nunca estar juntinho, vai para os laços consanguíneos para que isso aconteça. E é dentro do lar, pelos laços consanguíneos, é que a gente vai começar a quebrar aquelas arestas que tanto arranhavam no passado. Agora passa, deixa um vermelhãozinho e tal, mas já não machuca, já não corta mais. Quem sabe na próxima, não vem irmão, vem pai e filho, mãe e filho. E cada vez os laços vão se ajustando, porque é assim que tem que ser. Nós vamos nos amarmos uns aos outros sem dúvida nenhuma, tá? Isso é certo. Alguns podem demorar um pouquinho mais, né? Olha, o segundo princípio básico da doutrina espírita, que vai fazer nos entendermos hoje o tema da noite, viver nos padrões da imortalidade, é a imortalidade da alma. Alguém aqui tem dúvida da imortalidade da alma?
ou apenas ouviu falar dessa imortalidade da alma. O Maurício mesmo vem cá e fala toda vez que ele vem aqui. Já está estudando, mas é para fixar. Nós precisamos entender que somos espíritos. Saber que somos espíritos, habitando num corpo físico. Se o corpo físico não existisse, se a matéria não existisse, nós existiríamos. Só que aí a gente vive essa dualidade, espírito e matéria. É necessário que assim seja para a nossa evolução, para o nosso progresso. Dado o momento que nós conseguimos constituir essa questão, né, do princípio inteligente, passando a inteligência e o homem, né, o espírito habitando um corpo humano, existe uma distância grande, que pode ser um estudo da ciência, né, na área da doutrina espírita, mais um estudo científico. Mas é importante saber que a gente começou a desenvolver esse princípio inteligente lá no mineral, onde a gente começou a desenvolver a atração. A atração, exato, a atração. Depois a gente passou o período para vegetal, aonde a gente começa, além da atração, trabalhar, né, ali a sensibilidade, a sensação. Saindo do vegetal, o princípio de inteligência anda mais um pouquinho, ele vai viver no corpo animal. No corpo animal, então, ele já começa a brotar nele, além da atração, além da sensibilidade, da sensação, ele tem agora o instinto rudimentar. Mas já é o princípio inteligente trabalhando com um limite. É limitado a inteligência do animal. Muitas pessoas dizem, mas o animal parece que pensa mais do que ele. Esse animal é mais inteligente que você. Está errado. Não é. Mas está muito longe de ser inteligente como um homem. Quando o espírito habita o corpo humano, é porque ele está na condição de que, a partir daquele momento, ele é o princípio inteligente ativo e infinito. A inteligência não tem fronteiras. A prova disso é que quanto mais nós evoluímos, mais a humanidade evolui. Eu não preciso mostrar mais nada, né, gente? Não preciso mostrar mais nada, né? Nós, há pouco tempo atrás, estávamos fazendo fogueirinha assim, ó. Pauzinho lá, quebra. Aí inventamos, está carregando muito peso. Alguém, vamos inventar uma roda. O que é isso? Nem botou o nome de roda, né? Mas viu um troço errado, com o eixo no meio, se empurrar. Preciso de dizer mais que quanto mais a gente evolui em moral e intelectualidade, também a humanidade evolui. É assim que nós estamos crescendo, para chegar a ser Cristo de Deus daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Vai demorar um pouquinho. Maurício? Sim. Vou te interromper. Eu vou falar uma coisa aqui até engraçada, grotesca. A gente fala muito para entender o que é o Espírito, entender o que é Deus. E a gente coloca como coisas que você não vê, mas você acredita que existe. Por exemplo, que os irmãos na vida não vê. Buscando na ciência, é uma coisa muito simples. Mostrar isso também, que existe, mas você não vê. Ondas de rádio, ondas de TV. Existe e faz acontecer. Não estou dizendo que é igual, estou falando que é nas duas coisas. Deus existe. Não quero saber como. Apenas existe. Ô Silvio, o Allan Kardec, preocupado nessa questão de trazer para a gente o ensinamento, ele pergunta aos espíritos se o homem seria capaz de entender a natureza íntima de Deus. Os espíritos falaram que não. Seco, não, ponto. Aí a gente, poxa, mas não vai não. Porque falta em nós o sentido. A resposta é essa. Falta em vós o sentido. E aí, muitas vezes, a gente estudando a doutrina espírita já há algum tempo, e participando de grupos de estudos, e fica sempre aquela dúvida do sentido. E aí eu sempre explico o meu entendimento por sentido. E aí está aquela colocação de João. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Até que ponto nós amamos o suficiente para entender a natureza íntima de Deus? Por que Jesus compreendia e sabe perfeitamente a intimidade íntima de Deus? Pelo amor, tamanho que ele desenvolveu no seu ápice.
Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos a caminho disso. Nós conheceremos. Mas aí, em nosso socorro, Silvio, Kardec vem e fala assim, olha, vocês não podem compreender a natureza íntima de Deus, porque falta o sentido. Esse sentido é esse amor amplo. Mas vocês já podem compreender alguns atributos de Deus. Ele é eterno. Ele é onipresente, onisciente. Ele é imaterial. Imaterial, então esquece matéria. Deus está fora disso. É imaterial. É imutável. Nada do que Deus faz muda. Então, as leis de Deus são imutáveis. Ele não vai ceder uma vírgula em meu benefício, por mais que eu chorar e gritar, e todos vocês juntos chorarem comigo, ele não vai ceder uma vírgula em meu benefício, porque ele não vai mudar a lei dele para o meu bel prazer. Então, ele é imutável. E é interessante a gente saber que um dos atributos dele, fundamental para a gente, soberanamente justo e bom. Então, justiça e bondade, total, absoluto. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Que às vezes a gente tem dificuldade até de dirigir o pensamento numa prece, não é verdade? Porque se a gente sentir realmente direcionar nossos pensamentos a Deus sem ter noção com quem eu falo, eu preciso construir em mim essa ideia de Deus no meu reino interior que eu estou construindo. O reino dos céus, o reino de Deus que está sendo construído dentro de mim. Aí justifica quando Jesus fala para nós, Pai nosso que estais nos céus. Ele põe no plural. Por que Jesus não diz Pai nosso que estais no céu? Porque o céu é o universo todo. É porque quando ele fala o Pai nosso que estais nos céus, é aquele que está em cada consciência. O céu interior de cada um de nós. Porque céu e inferno é estado de alma. Então o que nós temos de consciência, o que nós já sabemos de Deus, o que já nós concebemos como, poxa, tá ok. Nós falamos aqui alguns atributos dele. Aceitamos todos eles? Claro que aceitamos, mas se alguém não aceitar não é problema, vai vir a aceitar um dia. Bom e justo, imutável, eterno. O eterno quer dizer, não teve começo e não tem fim. O único que é eterno é Deus. Nós somos imortais, porque nós tivemos início e não teremos fim. Nenhum de nós tem fim. Isso é muito bom saber disso. Porque a gente sabe que daqui a pouquinho vamos desencarnar, deixar esse corpo físico, agradecer a Deus pelo tempo que utilizou, show, e ó, vamos para a verdadeira vida. Preparar, defrontar com a nossa consciência, ver o que nós fizemos certo, fizemos errado, correr para a fila para reencarnar, porque aqui é mais rápido. Eu tenho que me acertar com o João, tenho que me acertar com a Maria, eu tenho que acertar com quem, meu Deus, me deixa eu voltar correndo. Não, você só vai acertar com o João, com a Maria, depois que você não vai aguentar. Então me dá a chance aí, deixa eu voltar. Porque o tribunal que vai me cobrar é o tribunal da minha consciência, da nossa consciência. Muitos daqueles que são os inimigos lá no plano espiritual falam, você fez isso, você fez, tudo bem, fiz. Mas o pior que vai nos cobrar é a nossa consciência. E que bom, e quiçá, que nós possamos entrar na fila para o planejamento reencarnatório com esta consciência. Arrependidos e doidos para expiar pelo erro cometido. Aí nós vamos chegar mais rápido. Não esperar ser colocado na fila da reencarnação compulsoriamente. Porque muitos espíritos são colocados de forma compulsória. Por causa da necessidade de voltar para poder crescer, para se melhorar. E aí não quer vir e vem compulsoriamente. Abraçado no amor de Deus. Outro princípio fundamental é a comunicabilidade dos espíritos. Comunicabilidade dos espíritos. Alguém tem dúvida dessa comunicabilidade dos espíritos? Tenho certeza que aqui que vem essa casa não tem essa dificuldade de entender isso. Alguém já deve ter conversado com o médium ali presente, transmitindo o que o espírito está falando através daquele momento ali.
não é mesmo? Ali pelo aquele estado mediúnico naquele momento, ele está falando através daquele médium ali sentado. Alguém já ouviu? Quando fala assim, ó, você vai passar pelo óleo, você vai passar pelo outro, você vai passar... Cada um tem um nome, vocês conhecem eles que estão aqui. Todos são espíritos devotados ao bem e estão aqui em nome de Jesus e de Deus para auxiliar. Olha a comunicabilidade acontecendo. Estamos nos comunicando com eles, né? Só que essa comunicação, essa comunicabilidade, ela é muito grande. E ela é muito maior do que apenas nesse ótimo momento que a gente fica aqui alguns minutos conversando e ouvindo aquilo que é para o nosso bem. Porque esses espíritos estão ao nosso redor a todo momento. Quando Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa vida, na nossa existência, os espíritos responderam que muito mais do que a gente imagina. Que de ordinário são eles que nos dirigem. Ou seja, de ordinário, ou seja, quase sempre eles estão dirigindo. Dando aquela opiniãozinha, né? Nos levando para um caminho para o outro. Porque nós que estamos na direção do veículo, do nosso veículo, que é o corpo, né? Nós estamos na direção da nossa vida, da nossa existência, muitas das vezes a gente desvia dos caminhos corretos e nos damos a permissão, nós permitimos que irmãos que queiram nos prejudicar se aproximem de nós. Mas, contrário disso, quando nós estamos no caminho do bem, nós permitimos que os bons também se aproximem de nós. Então, é de acordo com aquilo que a gente está plantando, a gente está colhendo. E cuidado com nossos pensamentos, meus irmãos. Muito cuidado com nossos pensamentos. Porque pensamento é vida. Pensamento não se perde. A responsabilidade que nós devemos ter com o nosso pensamento é muito grande. Porque muitas vezes a gente fica lá sentadinho na poltrona, maquinando alguma coisa. Pintando um quadro. Só para vocês entenderem. Vai pintando o quadro. É como se fosse alguma cena cinematográfica para passar um filme. Você está criando. E essa tela que você criou não tem fim. Ela existe. E quantas pessoas gostaram de ver aquele filme, né? Se interessaram. Poxa, isso me interessa, porque ele está imaginando aí, eu também quero ver isso acontecer. Olha os companheirinhos. A comunicabilidade dos espíritos para conosco é constante. Então, este é um outro dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós temos que saber disso. E quando a gente sai apenas da ideia montada, do pensamento, e vai para a prática, aí é pior ainda. As consequências são grandes, né, gente? A ciência hoje no mundo, gente, não consegue explicar nem talvez 10% dos fenômenos mediúnicos, perdão, dos mediúnicos ou dos espíritos no geral, que acaba sendo mediúnico. Toda essa ação que nos envolve hoje só no planeta Terra não consegue 10% explicar 10% desses fenômenos. Pra você ter uma ideia do quanto pouco nós conhecemos. A Sandra já deve ter estudado isso, outros aqui também. André Luiz fala que em termos de mediunidade, nós não conhecemos 10%. Né, Sandra? 10%. O homem não conhece 10% do que se toca a mediunidade. Quanta coisa a gente ainda tem que aprender para viver esses padrões da imortalidade, dessas verdades que nos liberta, que Jesus disse. São as verdades do Espírito. São as verdades que nos regem. A quarta... O quarto princípio básico da doutrina espírita é a reencarnação. Muitos daqui talvez não sejam espírita ou mas já ouviu falar muito de reencarnação. Hoje a gente tem filmes, a gente tem novela, a gente tem tudo hoje sobre reencarnação. E isso ajuda muito, porque é um princípio que precisa chegar, mesmo que de forma não totalmente correta, mas precisa chegar ao conhecimento de todos.
né? Isso precisa acontecer, porque é uma realidade. A reencarnação, ela prova para nós uma das justiças, né, de Deus. Porque quanta coisa a gente consegue explicar com a reencarnação que não, se não tivesse como explicação, a gente não ia entender, a não ser dizer que Deus está castigando A ou B. Quantas coisas, principalmente quando a pessoa encarna, né? A gente costuma dizer assim, né? Quando sabe-se de uma gravidez, tomara que venha perfeito. Já ouviu falar isso? Tomara que venha perfeito. Não é mesmo? Isso é desconhecimento nosso. Da justiça divina e da reencarnação. Porque a quem culpar? Se porventura não chegar aquele filho perfeito na nossa família. Fisicamente, né? Porque não é que esteja fisicamente perfeito, que seja perfeito. Porque muitos de nós aí estão, né, andando, correndo e tal, e fazendo coisas absurdas. Mas qual a explicação justa? Se a gente está acabando de dizer que Deus é justo e bom, que justiça há em esse vir de um jeito para aquele vir do outro? Que não a reencarnação daquele espírito naquele corpo. Resgatando, expiando débitos de ontem. Se tua mão for motivo de escândalo, arrancai-a. Se os seus olhos forem motivo de escândalo, é melhor que a gente perca os olhos. Não foi isso que Jesus disse? Jesus está falando de que hora que ia acontecer isso? Que horas que ia acontecer isso, gente? Quando Jesus deu essa notícia para nós. Quantas de nós vêm à existência sem a visão? Se os seus olhos for motivo de escândalo. E a gente retorna no corpo físico, privado da visão. E quando a gente tem consciência disso, vive alegre, satisfeito, enxergando melhor do que nós, com 2 olhões abertos e às vezes com binóculo. E a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. E estes enxergam melhor, porque não tem a visão da matéria, mas tem a visão espiritual, o entendimento dessas verdades que muitas vezes a gente desconhece. Está aí então um dos fundamentos da justiça de Deus. Se fosse falar de reencarnação, a gente teria mais umas 2 horas para falar. É basicamente falando rápido para a gente poder entrar, né, já entrando dentro do tema, viver nos padrões da imortalidade. E o quinto e último princípio básico, são vários princípios, somos 5, é a evolução espiritual. É a evolução espiritual. Nós não precisamos de ir muito longe, buscar apenas na religião, mas em qualquer coisa que a gente for abrir hoje. Hoje não precisa vir livro, né? Antigamente tinha que ir os livros, né? Coitadinha da minha mãe, eu lembro que ela trabalhava da graça para comprar os... Aí quando passava aqueles vendedores de enciclopédias, né? Que tinha a tal da Barça, tinha umas outras. Era um sonho ter aquilo em casa, né? Hoje é tão fácil qualquer livro desse, no aparelhinho, na mão da gente. Então, gente, não precisa aprofundar nos ensinamentos espíritas se você não tiver tempo e não tem ainda esse preparo. Mas qualquer coisa que você manusear, que te traga conhecimento, a gente vai ver que a humanidade evoluiu. Então, um dos princípios básicos da doutrina espírita é a evolução espiritual. Porque quando a humanidade evolui, a humanidade, hoje na Terra, 8 bilhões de encarnados, são 8 bilhões de espíritos encarnados. 8 bilhões de espíritos encarnados. E esses 8 bilhões de espíritos encarnados, nós somos 22 no planeta ao todo. Então nós temos aí 14 desencarnados. Mas todos nós temos que ter um entendimento de que os valores de cada um de nós, que não vai se perder, que não vai ser roubado, que não vai ser consumido nem ruído, a ferrugem não vai dar tempo dele, é o amor e a sabedoria. Então viver nos padrões da imortalidade é viver nesse padrão. Não é a primeira vez que eu falo isso, não é a segunda, talvez não vai ser a última. Porque às vezes quando a gente começa a repetir muito a mesma coisa, vai fixando melhor. Então se cada um de nós viver nesse padrão
amor e buscar o conhecimento, aí sim, essa evolução espiritual acontecerá mais rápido. Com certeza acontecerá mais rápido. Porque às vezes a gente consegue adquirir muito conhecimento, mas se a gente ainda não está valorizando nem trabalhando o amor, a gente ainda não tem o sentimento para praticar aquilo que está conhecendo. Aí a gente vai e pratica tudo errado. Ainda se fala, alguns ainda falam, né, e a televisão transmite, né, a imprensa transmite, não sei por que gás d'água, uma possibilidade de uma guerra. Alguém consegue conceber guerra, terceira guerra, alguma coisa nesse sentido? Os nossos corações hoje não estão mais chegados a isso. Não estão. É uma coisa que não agrada mais a nenhum de nós. Tirando a meia dúzia que ainda, né, não conseguiu ainda se sintonizar, mas a maioria de nós no planeta Terra não quer saber disso. A gente quer saber de paz. A gente quer saber de harmonia, de equilíbrio, de apertar uma mão, dar um abraço. Eu aqui hoje apertei a mão de vários, com naturalidade, tanto para dar o abraço como para receber. Mas isso não podia ser geral? Agora há pouco eu ouvi, né, alguém dizendo, alguém muito chegado a nós, por ser da família, que o irmão perdeu um cartão, 3 dias depois ficou sabendo, aí vai no banco, aí a moça aqui, toma o seu cartão. A pessoa achou e deixou aqui. Gente, nós somos cercados de gente boa. Tem muita gente boa nesse mundo terra. Nós todos aqui que estamos presentes, tenho certeza que fariam o mesmo. Mas se por um descuido pensou em alguma coisa errada naquele cartão, ainda está no direito dele. Não devia. Mas amanhã não vai fazer isso de novo. Então nós vamos evoluir, esse é o quinto. Então, gente, eu falei de 5 princípios básicos da doutrina espírita. Eu tenho certeza que vocês guardaram todos eles. Mas esse, da imortalidade, que a gente falou, da alma, a imortalidade da alma, como ele princípio básico, a gente traz hoje o tema viver nos padrões da imortalidade. E aí a gente vai recorrer lá no Emmanuel. Alguém já sabe quem é o Emmanuel? Benfeitor espiritual, guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel já está encarnado no Brasil, no interior de São Paulo, com 20 e poucos anos hoje. Segundo Divaldo Pereira Franco, talvez ele vá atuar na área da educação. O talvez é meu, tá, gente? O Divaldo falou que vai atuar na área da educação. É porque eu falei talvez que eu queria em tantas áreas. Tantas áreas que a gente queria o Emmanuel. Você imagina o espírito da envergadura do Emmanuel. Só que a boa notícia é que da envergadura do Emmanuel tem outros, vários já encarnados aqui, e muitos outros virão, porque o planeta está se transformando num mundo de regeneração. E a gente precisa ter aquele reforço no começo para poder estar de frente a frente com quem é bom, para a gente aprender a ser bom também. Porque a maioria de nós que vai permanecer nesse planeta ainda não está 100% bom, está ainda mais ou menos. E a gente defronta várias pessoas boas. Imagina o Emmanuel na área de educação e a gente participando da área de educação. Né, Sandra? Tem um educador, a Taliação trabalha com a educação. Fica fácil de você ser bom e dar o melhor de você. Então eu vou recorrer ao Emmanuel numa colocação dele. Deixa eu ver a hora aqui, Sandra. Ai, meu Deus. Cedo ainda. Tem 20 minutos ainda. Tá. Olha só o que o Emmanuel fala no livro Chico Xavier Pede Licença. Casa em Reforma. Esse livro, foram vários espíritos que ditaram esse livro. Foram diversos espíritos. E o Francisco Cândido Xavier psicografou. E o Herculano Pires, ele faz comentários do que cada um espírito ditou. Como o irmão Saulo, tá, gente? Se alguém falar irmão Saulo, é o J, né? José Herculano Pires.
E aí o Emmanuel falou assim, olha, conceitos enunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos, ou seja, é de Jesus para cá, né? Então todos os conceitos que foram anunciados, que a gente fala sempre aqui de Jesus, há quase 20 anos de séculos, aí o Emmanuel fala, agora são testados, acordando as criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade, que nos é própria. O padrão da imortalidade que nos é própria. Nós falamos agora há pouco que somos espíritos imortais, não é isso? E um dos princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Então, o padrão da imortalidade é o padrão da verdade, que Jesus trouxe a nós há 20 séculos atrás, com o seu Evangelho. Então, olha que coisa interessante. É de uma clareza a colocação de Emmanuel, né, que fica muito fácil de perceber o que ele está falando. Conceitos anunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos, agora são testados. Ele fala agora porque ontem também foi agora. Na existência anterior nossa também foi agora. Porque o ensinamento de Jesus é atemporal. Ele serve para agora e vai servir para frente. Mas serviu para ontem. Só que agora é sempre o momento. E o nosso agora de hoje foi muito mais avançado do que o de ontem. Nós não estamos tão ignorantes mais assim. Não estamos mais tão ignorantes. Ô, gente, antes a gente aceitava um duelo, não aceitava? E achava bonitinho, tá certo? Ia lá e fazia fila para assistir, né? Eu, meu amigo Reinaldo aqui, não sei por que um olhou para cara do outro meio feio assim. Ah, não gostei de dizer que você olhou para mim, não. Mas aí começa a discussão aqui, ó, duelo, tá? Gente, isso era permitido. E a sociedade aceitava. Nós aceitávamos. Hoje, se alguém falar em duelo, ninguém aceita isso. Alguém de bem, né, gente? Porque não tem nenhuma conformidade com a lei de amor. Que justiça tem nisso? Então, está mostrando que a gente, né, está sendo testado. E o momento de agora, com tantas coisas que a gente já não aceita mais quando nós aceitava antes, prova isso. Nós já vivemos tempos, né, tenebrosos lá atrás. A história da humanidade de Cristo para cá é de muito sofrimento. Vivemos muito tempo calados, subjugados, mas hoje não. Hoje nós temos vontade própria e nos permite a não pensar nisso como uma situação que deva acontecer. Então ele fala, são agora testados. Agora nós estamos em plena transição planetária. Esse agora é importante, porque esse agora talvez a gente não repita mais. Aqueles que estão muito recalcitrantes nos erros, ainda se comprazem com o mal, fazem o mal com prazer. Prazer tem no resultado do que fez. Não tem como ficar no planeta. Eles vão ser levados para outros mundos inferiores, onde terão condições, por misericórdia divina, de, né, se melhorar. Auxiliar muitos povos, até piores, perdão, não é a palavra correta, mas mais ignorantes que eles. Porque muitos do que fazem o mal têm conhecimento do bem, mas se comprazem no mal. Basta a gente ver as marcas dos exilados de Capela aqui na Terra. Em 5 pontos específicos da Terra, mas vamos falar só do Egito. Que segundo Emmanuel, é o povo de Capela, o exilado, os espíritos que mais voltaram, quase na sua totalidade, para o paraíso perdido. Nós estamos vivendo a historinha que foi contada na Bíblia do paraíso perdido. A Terra hoje é o paraíso que muitos perderão. Muitos serão desviados daqui. É a história se repetindo. Já falei isso outra vez, a Sandra deve lembrar, algum de vocês, que parece que eu estou repetindo a história. Isso é sinal que eu já me dei mal lá. E eu tenho que dar uma melhorada para não tomar pau aqui de novo. Mas se tomar pau, gente, o que é 30, 40 mil anos num outro lugar, tentando voltar, né, para o paraíso? É por aí, mais ou menos. E aí ele fala, né, acordando as criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade, que nos é própria. Eu já falei. Esse padrão da imortalidade é aquela verdade que Jesus falou, que liberta, que é a verdade do Espírito.
Ou seja, fazer o bem e buscar conhecimento. Quando a gente tiver conhecimento, a gente vai em busca da sabedoria. Porque a sabedoria, né, ela tem no seu início o aprendizado. A gente só vai, a sabedoria tem no seu início, no seu corpo, o aprendizado, o conhecimento. Que só será sabedoria quando a gente vivenciar. Se a gente for buscar lá na raiz, no latim, a gente vai entender o significado de sabedoria, que é sentir o sabor, saborear. O Hélio Costa, que já desencarnou, que era presidente do Centro Espírita Amor de Deus há muito tempo, certa vez ele conversando comigo assim, batendo papo, ele falou assim: Maurício, é o tal da sabedoria, né? Quer dizer, saborear. Uma forma simples de dizer, né? É saborear aquilo que a gente está conhecendo, né? Ou seja, vivenciar cada vez mais. Aí a gente vai atingir a sabedoria. E com a sabedoria máxima, a gente tem uma asa batendo legal. O amor do outro lado desenvolvido é a outra asinha. Como é que fica fácil? Ir para o plano espiritual na condição de um espírito mais evoluído. Eu acho que eu só tenho 2 minutos, né? Eu só tenho 2 minutos. 12 minutos do seu tempo. Quanto? 12. A espontaneidade vai acabar brigando comigo. O Olho vai dizer assim, ó, esse rapaz, vocês dão uma segurada aí. Você pode até extrapolar mais uns 10 minutinhos, que Tá. 22 minutos, tá bom. Tá tão bom, cara, que eu nem estou te interrompendo. Então, gente, vamos lá. Vamos continuar no Emmanuel. Aí, mas aqui eu tenho uma colocação que eu botei da Joana de Ângeles, lembrando da nossa amiga Joana de Ângeles. É nossa amiga tão íntima, né? A gente falar assim, mas de fato é, né? Porque são igual nós, gente. Só passaram um pouquinho mais à frente. E o amor é maior ainda por cada um de nós. Pode ter certeza disso. Então a gente fala com essa intimidade porque de fato é, né? A Joana que está aqui, né? Tá abençoando a todos nós com certeza. E ela fala que dessa questão da gente atingir a perfeição, nenhum de nós pode se achar perfeito enquanto no caminho da evolução. Nenhum de nós pode se sentir perfeito. Porque vai acontecer erros. Nós não somos perfeitos ainda. Então, nesse caminho da evolução de cada um de nós, nós vamos errar. Não podemos permanecer no erro. É compreender que errou, buscar acertar, buscar como dar o passo certo e seguir à frente. Então, para a gente finalizar, ele me deu 10 minutos, já são 9 agora. O Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na introdução ele fala assim: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. Olha que coisa interessante. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. Gente, isso aqui é lindo. Amor é servir ao outro. Nós não estamos aqui em sociedade à toa. Aquele ermitão que se isola, vai morar lá na caverna, lá no meio da floresta, ele está perdendo uma chance enorme de estar convivendo com o outro. Porque convivendo com o outro, a gente vai viver todas as possibilidades, boas ou não tão boas. A gente vai sentir o afago do amor, mas também a alfinetada daqueles que querem nos prejudicar ou não gostam de nós, por um motivo qualquer. Então ele fala, olha, pelo amor que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e amorfoseia. Que palavra linda. Amorfoseia. Alguém já escutou? A formoseia é se embelezar, se iluminar, tá? A criatura se ilumina e formoseia por dentro. Se ilumina por dentro. Então, fazendo o serviço ao semelhante, pelo amor, a gente se ilumina por dentro. Brilha a vossa luz, não foi isso que Jesus falou? Que luz é essa? Essa luz que o Espírito adquire, quanto mais amar, ele ama. Essa é a luz que Jesus pediu que a gente brilhasse.
E aí ele continua, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes. Então, quando a gente atende o outro, quando a gente faz pelo outro, a gente dá daquilo que a gente tem. Não é mesmo? Então, se a gente já tem um bom sentimento, carregamos isso com a gente dá isso para o outro. Porque ninguém dá o que não tem, a gente dá o que tem. Então, ele fala aqui, né, que esse que a gente faz em favor do outro é o reflexo das nossas próprias virtudes. E aí continua Emmanuel. E pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento. Aí nós falamos agora há pouco. A sabedoria começa no conhecimento, né? Recolhe a influência dos vanguardeiros. Gente, aquele que veio à frente. Todos que vieram antes de nós, com a missão de ensinar ou de dar testemunho da sua própria vida, nós vamos colocar aqui o Cristo. Esses são aqueles que vieram na frente e ensinou para a gente. Então nós temos exemplo, né? Comunica os reflexos da própria grandeza, impelindo-nos para o alto. Então esses que vieram antes de nós, deixaram exemplo, ensinamento, né? E nos impele, ou seja, nos impulsiona, quando a gente coloca em prática, ir para o mais alto. Eu sei que já está chegando a hora e já chegou. Eu queria apenas, assim, pedir licença à casa e tocar naquele assunto inicial que eu falei de como receber uma flor de mãozinha fechada. É quase impossível. Alguém enfia, espeta aqui e a gente carrega, né? Então a gente veio aqui colher alguma coisa, não veio? Nós estamos necessitando de alguma coisa, por isso estamos aqui. Quando a gente recebe no primeiro momento a maravilhosa página que a Sandra fez, quase que eu deixei ela fazer a palestra, porque ela estava tão bem, eu vou ficar aqui só ouvindo. Aí passa nesse estudo aqui, que talvez tenha cansado algum de vocês, mas a intenção nossa é sempre trazer algum ensinamento. O que nós temos que continuar para o próximo passo? Nesse ambiente harmonioso, equilibrado, mas não é só o ambiente externo. O equilíbrio mais importante é o nosso ambiente interior. Então, manter-se nesse status de equilíbrio ajuda muito a espiritualidade que está lá para dar para nós o que eles têm de melhor. E se às vezes a gente não conseguiu o capital de melhor, a culpa não são deles. É porque a gente não se enquadrou para receber. Estamos de mão fechadinha. Então, que nossos corações estejam abertos e a nossa mente tranquila, pensando no bem, em todos os momentos da nossa vida. Em especial agora, que nós vamos receber daqui a pouco, aqueles que aqui vieram buscar o alento, receber da espiritualidade aquilo que está reservado para cada um de vocês. Eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês, agradecer a casa que está sempre nos provocando, e a gente gosta da boa briga, então a gente vem, tá? E pode continuar que a gente chamando, que a gente podendo, vai estar sempre presente aqui. Não esqueçamos, meus irmãos, que nós devemos viver nesses padrões da imortalidade. Essa imortalidade é a vida que não acaba para nenhum de nós. É as verdades que Jesus disse, que se a gente colocar em prática, a gente se liberta. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz para vocês.